Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Acolon e eu trouxe mais um vídeo para a nossa série de 72 anjos. O anjo de hoje é o anjo de número 47, o anjo chamado Asali-A. O anjo Asali-A, pessoal, é um anjo muito interessante quando nós estamos falando de sabedoria interior, quando nós estamos falando de contemplação divina, né? De elevar também a nossa alma acima de tudo aquilo que é material, para que nós consigamos despertar a nossa luz, né? A luz do espírito. E o interessante aqui também, pessoal, é que o anjo Assaliar, ele vai nos auxiliar bastante em tudo aquilo que envolve meditação, tá? Ou então relacionado aos estudos espirituais. Então, para quem está começando nessa jornada, os processos meditativos, eles são muito importantes para que nós consigamos aí acessar, né, informações, termos insights, né? Trabalhar também a nossa intuição através da meditação também é possível. E nós, dentro do nosso estudo espiritual, é comum realizarmos meditações, tá? Algumas meditações elas podem ser mais curtas e outras muito mais profundas, tá, pessoal? Só que isso também leva um tempo para pegar essa prática, tá? Muitas pessoas dizem que para fazer a meditação você precisa esvaziar a sua mente, blá 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 blá. Na verdade, isso tudo não é bem assim, pessoal. Não é, acho que a maioria não sabe explicar. Então, uma dica que eu deixo para vocês quando vocês forem fazer uma meditação mais profunda, quando vocês estiverem ali sentados, procure ficar sentados, tá? Com a coluna um pouco mais ereta, tá, pessoal? Respirando ali controladamente, tá? Tenham consciência da própria respiração. Por enquanto, esqueçam esse negócio de respiração 4-4-4, 4-2-4, né? Porque isso vocês precisarão praticar ao longo do tempo, tá? Inclusive para quem tem problemas respiratórios, para quem tem alguma condição aí também neurológica, é preciso ter algum cuidado com esse tipo de respiração, tá, pessoal? Porque sim, tem os seus riscos também. Então aqui vamos fazer da seguinte forma, vamos focar numa respiração normal, tá? Mas que você esteja consciente da sua respiração, respirando normalmente, consciente ali do que você está fazendo. Então você fica ali sentado numa posição confortável para você, tá? Mantenha ali aquele tempo, separa pelo menos aí uma hora, tá, pessoal? Eu tô falando com base nas minhas experiências, tá? Então separa aí mais ou menos uma hora para você fazer isso. Você fica lá sentado, respirando de forma consciente, fecha os seus olhos, né? E durante um tempo, pelo menos aí, eu não vou mentir para vocês, tá? Pelo menos uns 20 minutos, para quem não tem prática, de 20 a 25 minutos, vocês terão um monte de pensamentos intrusivos, terão coceiras, barulhos, um monte de coisa vai começar a querer tirar vocês ali daquele foco, tá? Então, mas vocês continuem com os olhos fechados, continuem sentados ali e deixa as coisas vagarem, deixa as coisas fluírem. Vai chegar um momento que tudo isso vai começar a como se fosse sumir, os incômodos corporais começarão a sumir, as coceiras também, os pensamentos também começam a se estabilizar depois de um tempo e de repente vocês sentirão que o seu próprio corpo é como se ele tivesse dado uma pequena elevada, como se ele tivesse realmente levantado do chão. Mas isso depois de um tempo, tá, pessoal? Em alguns casos pode demorar até 30 minutos, 35 minutos para isso acontecer. Quando isso acontecer, aí sim vocês já estão meditando, tá? E é aí que vocês começarão a ter insights, começarão a ir para alguns lugares, né? Só que lembrando, antes de fazer isso, pessoal, eu recomendo que façam um ritual menor do pentagrama, entendeu? Acendam ali uma vela branca direcionada para Saliá, tá? Então, tudo isso auxilia bastante aí para que vocês consigam fazer uma conexão, uma meditação, nesse caso uma meditação com a Saliá, né? De uma forma muito mais proveitosa e muito mais segura, tá, pessoal? Então, seguindo esses parâmetros, vocês conseguirão ter aí uma experiência bastante satisfatória, tá? E aí o que vocês podem estar adquirindo, né, positivamente com relação a Saliá? Além dessa sabedoria interior, né, de adquirir mais sabedoria interior, né, vocês também podem conseguir aí ter uma clareza maior sobre o seu propósito de vida, né? E tudo aquilo que envolve também a verdade, né? Então, por exemplo, se você tem dúvidas sobre
se o caminho que você está seguindo é verdadeiro, vocês também podem estar se conectando com a Asaliá justamente para poder ter uma noção mais clara sobre esse caminho que vocês estão seguindo, né? E o anjo Asaliá, ele também é muito interessante quando você tem algum tipo de objetivo, algum tipo de meta, né, que envolva ali o profissional, vocês podem estar se conectando com essa energia também para que ele, de certa forma, proteja esses caminhos, né, para que ele auxilie aí, para que nada interfira nesses objetivos ou nessas metas, tá, pessoal? Então aqui o Asaliá, ele vai estar auxiliando em tudo aquilo que for construtivo para a vida de vocês, tá, pessoal? E quando vocês estão também num processo, seja ele espiritual, profissional, seja o que for, o anjo Asaliá, ele auxilia bastante também para que você, de fato, extraiam um entendimento, né, sobre todo esse processo. Muitas das vezes vocês perceberão que o legal da coisa toda não é necessariamente você chegar ao objetivo, mas é todo o processo que levou com que vocês alcançassem esse objetivo. Muitas das vezes, principalmente em questões espirituais, vocês perceberão que o processo ele chega a ser mais importante do que o próprio ritual, tá, pessoal? Do que a própria ritualística. Então, isso acontece bastante também, pessoal. Peço desculpa para vocês aí por causa da minha voz, tá? Minha voz ela está um pouco afetada, né? Devido à mudança de clima e aqui está muito frio, tá? Então a garganta ela pega um pouquinho, tá? Então peço para vocês aí um pouco de paciência com relação a isso, tá? Caso não esteja saindo muito claro para vocês. Eu também não vou forçar muito a voz, pessoal, porque senão aí complica mais ainda, né? Então, o anjo Asaliá, pessoal, para quem quer se conectar com ele, vocês podem estar utilizando também uma turmalina rosa, tá? E um incenso de jasmim, por exemplo. Vocês podem se conectar com ele por volta das 4 da tarde, né? 4h40. Na verdade, pessoal, procure se conectar com Asaliá entre 3h30 e 4 horas, tá? Não existe bem uma regra, tá? Para esse tipo de conexão mais simples, não existe bem uma regra. O correto seria você se conectar com ele por volta de 15h40, 16h10 mais ou menos, 16 horas, 16h10. Mas como o objetivo aqui é uma conexão um pouco mais simples, vocês não precisam se prender tanto a essas regras, tá, pessoal? E o anjo Asaliá, ele é um anjo que ele está relacionado também com o elemento água e o planeta Mercúrio. E aqui nós temos uma coisa muito interessante. Vocês podem estar utilizando também um cálice ali com água, justamente para que vocês tenham mais clareza, tá, pessoal? Por quê? Porque vocês podem, durante esse processo meditativo, em algum momento, também olhar para esse cálice com água, né? Para a água que está nesse cálice, na verdade, tá? Olhando ele por cima ali. E aí vocês também conseguem ter, inclusive, em alguns momentos, tá? Não será todas as vezes, vocês poderão ter ali, inclusive, algumas visões, tá, pessoal? Isso é bem interessante. Aí anotem tudo, né? E como ele também está relacionado com o planeta Mercúrio, nós temos aqui também muito da comunicação, né? Nós temos muito ali do ato de se comunicar. Então vocês também podem estar aí trabalhando as suas energias de comunicação, tá, pessoal? Para quem trabalha também com palestras, né? Trocas, né? Serviços de comércio, por exemplo, seria interessante vocês também estarem se conectando com a Asaliá, porque ele auxilia também para que vocês atinjam esse objetivo, principalmente para quem trabalha com essas áreas que envolvam comunicação, troca de produtos ou então venda de produtos. É muito interessante essa informação para vocês, tá? E a vela vocês podem estar utilizando a vela branca, tá, pessoal? Sempre que não tiver uma cor específica, vocês podem utilizar a vela branca, tá? E aqui, pessoal, tem uma coisa muito interessante para você. O aprendizado durante essa jornada, né, seja ela qual for, às vezes ela é muito mais importante do que a própria ritualística em si. Por quê? Porque durante ali o aprendizado, vocês perceberão que vocês trabalharão muito mais a intuição de vocês, né? Vocês sentirão muito mais as coisas, vocês estarão ali percebendo situações, né, que vão acontecendo, que de alguma forma está relacionado com a ritualística que vocês ainda nem fizeram, que estão se preparando para fazer, né? Então até para quem lida com a Goétia, né, com a Goécia, lida com os daimons, é bem comum também de perceberem isso, tá? Que antes de realizar algum tipo de ritual, muitas coisas começam a acontecer antes, às vezes na mesma semana. Então isso é bem comum também quando nós trabalhamos com os anjos, tá, pessoal? Então fica essa dica para vocês, tá?
Esse vídeo ele vai ser um pouco mais curto, tá, pessoal? Eu acho que já foi explanado bastante coisa relacionada a ele. Claro que tem muito mais, mas para uma conexão mais simples, não vejo motivo aí para estar aprofundando muito mais nessa situação, tá? E então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Ah, antes de encerrar, né, pessoal, vou fazer aqui a oração, né, do Assaliá. Não precisam fazer exatamente igual a oração que eu fiz, tá, pessoal? É mais para que vocês tenham uma noção de como que é feita essa oração, tá? Que não é fazendo oração com sentido de pura necessidade, porque aí vocês estão vibrando numa questão de escassez, tá? Então aqui, ó, para servir como exemplo para vocês, tá? Anjo da pureza e da sabedoria, Assaliá. Sou grato por purificar os meus pensamentos e intenções, sou grato por me desvelar os caminhos da verdade divina, sou grato pela minha alma contemplar a luz do Criador, e sou grato pela minha vida se alinhar com o propósito eterno, sou grato por fortalecer a minha fé, silenciando as minhas dúvidas, e sou grato por me guiar como centro da paz interior. Assaliá, sou grato por elevar o meu espírito à presença do Altíssimo. Amém, amém e amém. Viram, pessoal, como é simples? Fazendo dessa forma, vocês têm a certeza de que a oração que vocês estão fazendo, né, para os anjos, elas estão sendo feitas da forma mais adequada, da forma mais correta, sem vibrar na escassez, tá, pessoal? Por quê? Porque essas energias angelicais, ou então até mesmo dos daimons, pessoal, para quem lida com essas energias, sabe que na verdade tudo é uma questão de vibração também. Então você vai atrair aquilo que você vibra, aquela frequência que você está mais adequada. Então é dessa forma que vocês precisam fazer uma oração angelical, mas também sentir essas energias, sentir aquilo que vocês estão falando, tá? Que eu acho que é o ponto mais difícil para algumas pessoas. Então sintam, quando vocês fizerem essa oração, sinta realmente essa energia dentro de você. E não tenha dúvida sobre essa energia. Que aí, em algum momento, vocês serão respondidos, serão atendidos, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.